Meu amigo, minha amiga, às vezes a alma cansa. Não é só o corpo que pesa, é o coração. São dias em que você olha ao redor e não vê mais saída, em que o medo fala mais alto e a esperança parece se esconder atrás das nuvens. Mas é nesses momentos que Deus se aproxima. É quando você acha que está no fim que o Senhor começa a agir. Porque Ele não abandona os cansados, nem esquece os que choram em silêncio. Ele renova, Ele restaura, Ele recomeça com você. Hoje eu quero orar com você por renovo de forças e esperança. Porque Deus vai tocar a sua alma hoje. Ele vai acender de novo a chama que o desânimo tentou apagar. E no final dessa oração, você vai sentir o peso saindo, a paz entrando e a fé voltando ao seu lugar. Então prepare o seu coração, respire fundo e abra a alma, porque o Espírito Santo está prestes a renovar tudo dentro de você. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Ela não diz, os fortes serão renovados, mas os que esperam no Senhor. Ou seja, não depende do quanto você aguenta, mas de em quem você confia. E hoje juntos, vamos escolher confiar novamente em Deus. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus, Pai querido, neste momento de cansaço e esgotamento, eu me coloco diante de Ti. Há tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantos sentimentos misturados dentro de mim, tantas batalhas que parecem maiores do que eu posso suportar. Mas eu sei, Senhor, que não estou sozinho. Tu estás comigo, e é por isso que eu ainda estou de pé. Quantas vezes, Pai, eu pensei em desistir? Quantas vezes o peso da vida pareceu insuportável? Mas mesmo sem força, mesmo sem ânimo, o Senhor me sustentou. O Senhor me segurou pelas mãos quando eu não conseguia caminhar. Hoje eu oro, Senhor, por mim e por essa pessoa que ora comigo agora. Por esse homem, essa mulher, esse jovem que se sente cansado, que talvez tenha chorado antes de dormir, que acordou sem vontade de lutar, mas mesmo assim está aqui buscando Tua presença. Senhor, renova as forças desse coração. Sopra o Teu Espírito e traz vida nova. Acalma os pensamentos que estão em conflito, cura as feridas que o tempo não curou e devolve a esperança que o medo tentou roubar. Há pessoas, Pai, que estão orando comigo agora e que têm sorrisos no rosto, mas dentro há dores que ninguém vê. Há corações feridos, famílias quebradas, sonhos interrompidos. Mas o Senhor conhece cada história, cada lágrima, cada detalhe. Por isso, Deus, eu peço, entra com providência, toca onde ninguém pode tocar. Restaura o que foi perdido, reacende o que apagou e mostra que o Senhor ainda faz tudo novo. Pai, eu sei que o Teu amor é maior que qualquer desânimo. Sei que a Tua graça é maior do que a tristeza. E sei que quando o Senhor fala, levanta-te, a alma volta a viver. Então fala, Senhor, agora. Fala com quem está ouvindo essa oração. Fala com quem perdeu o ânimo. Com quem já não tem palavras. Com quem só consegue dizer, Senhor, me ajuda. Vem, Espírito Santo, e faz o que só Tu podes fazer. Entra nas casas, entra nos corações. Tira o peso das costas, a culpa da mente, o medo do peito. Mostra que a fé ainda está viva. Senhor, muitos estão cansados de lutar sozinhos. Cansados de esperar respostas que demoram. De segurar sorrisos falsos só para não preocupar ninguém. Mas Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que transforma deserto em jardim. Então eu oro por renovo hoje. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor, renova o desejo de continuar. Tira esse desânimo, Senhor. Tira o cansaço espiritual. Tira esse sentimento de não vai dar certo. Porque com o Senhor sempre há um novo começo. Deus dá força a quem não tem mais força. Dá coragem a quem está desanimado. Dá fé a quem está duvidando. Dá paz a quem está em guerra por dentro. Senhor, lembra-nos de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembra-nos de que a dor não é eterna e que o Senhor ainda escreve novos capítulos para quem confia. Acalma o coração ansioso, silencia as vozes do medo, faz brotar esperança em meio ao caos. E se for preciso, Pai, ensina-nos a descansar em Ti. Porque nem sempre é hora de agir.
Às vezes é hora de confiar. Nem sempre é hora de correr. Às vezes é hora de ficar quieto e deixar o Senhor agir. Senhor, levanta quem caiu, ergue quem está de joelhos, abraça quem se sente sozinho e mostra que o teu amor é suficiente. Pai, às vezes a vida pesa porque tentamos carregar tudo sozinhos, mas hoje entregamos tudo em tuas mãos. As preocupações, os medos, os planos, as dores, porque sabemos, quando está nas tuas mãos está seguro. Senhor, essa pessoa que ora comigo talvez esteja enfrentando algo grande. Um problema financeiro, uma perda, uma luta espiritual, uma doença, ou até um coração partido. Mas em cada situação há uma verdade imutável. Tu és o mesmo Deus que cura, que liberta, que renova e que restaura. Por isso, Deus, eu peço agora, sopra vida sobre o desânimo, renova a fé desse homem, dessa mulher. Mostra que ainda há motivos para continuar. E quando o inimigo vier com mentiras, dizendo que acabou, que é tarde demais, que não tem mais jeito, lembra-nos da cruz, porque foi lá que tudo recomeçou. Senhor, nós escolhemos crer, mesmo sem ver. Escolhemos confiar, mesmo sem entender. E escolhemos esperar, mesmo quando o tempo parece longo demais. Fortalece, Pai. Renova o ânimo. Dá paz onde há guerra. E traz de volta o brilho nos olhos de quem perdeu o sentido de sonhar. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo está restaurando forças agora. O cansaço espiritual está sendo trocado por vigor. A tristeza está sendo substituída por paz. E a esperança está renascendo no coração de quem ouve esta oração. Porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te renovar para seguir até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o profeta Elias se viu completamente esgotado. Ele tinha orado com fé, havia visto o fogo de Deus descer do céu e o povo reconhecer que o Senhor é o verdadeiro Deus. Mas logo depois da vitória, veio o cansaço. Veio o medo, veio a exaustão. Jezabel, a rainha, jurou matá-lo e Elias, tomado pelo desânimo, fugiu para o deserto. Ali, debaixo de um zimbro, ele fez uma das orações mais humanas da Bíblia. Senhor, basta, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Era o grito de um homem cansado, um homem que havia visto milagres, mas que agora se sentia vazio. Ele não queria mais lutar, não queria mais continuar. E talvez, nesse ponto da história, muitos se identifiquem com Elias. Porque às vezes, mesmo depois de vitórias espirituais, vem o cansaço emocional. Mesmo depois de ver Deus agir, vem o silêncio que parece não acabar. Mas sabe o que Deus fez? Ele não o repreendeu. Ele não o acusou por fraquejar. Deus não disse, você não tem fé suficiente. Pelo contrário, ele enviou um anjo. O anjo tocou em Elias com ternura e disse, levanta-te e come, porque o caminho ainda será longo. Deus sabia que Elias não precisava de um sermão. Ele precisava de descanso, precisava de cuidado, precisava de pão e água. E foi isso que o Senhor deu a ele. Elias comeu, descansou e o anjo voltou a tocá-lo mais uma vez, reforçando. Levanta-te e come, porque o caminho ainda será longo. Aquela simples refeição, acompanhada da presença de Deus, renovou a alma do profeta. Elias se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele ouviu a voz do Senhor, não em um vento forte, nem em um terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave, uma brisa tranquila. Foi nesse momento que Elias percebeu que Deus nunca o havia deixado. Mesmo quando ele se sentiu sozinho, Deus estava lá. Mesmo quando achou que era o fim, Deus já estava preparando o recomeço. Assim também é com você. Deus conhece o peso que você tem carregado. Ele sabe do cansaço que não se resolve com uma noite de sono. Ele entende o que você sente, a exaustão da alma, o desânimo da caminhada, o medo do amanhã. Mas Ele não desistiu de você. Deus vai te alimentar com o pão da fé, vai te sustentar com a água viva da sua presença e vai te dar descanso para recomeçar. Porque o caminho ainda é longo e o Senhor tem planos para a sua vida. E se hoje você está no deserto, lembre-se, o deserto não é o fim,
é o lugar onde Deus fala baixinho para quem está cansado. Momentos de fraqueza não são sinal de falta de fé. Eles são parte do processo que nos ensina a depender de Deus de forma mais profunda. A fé não é uma linha reta, é uma caminhada com altos e baixos, com dias de confiança e dias de lágrimas. E mesmo nos dias em que a força parece acabar, o amor de Deus permanece o mesmo. Muitas vezes Deus permite que a força se esgote para que a dependência cresça, porque é quando chegamos ao nosso limite que aprendemos que o limite de Deus não existe. É quando paramos de lutar sozinhos que Ele começa a agir de verdade. Deus não quer que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você confie nele o tempo todo. Porque a verdadeira força não vem de suportar tudo, vem de entregar tudo. Talvez você esteja vivendo um tempo de escuridão, um tempo de espera, em que nada parece se mover e a vida parece travada. Mas até o silêncio de Deus tem propósito. Ele não está te ignorando, está te preparando. A espera é o laboratório da fé, onde Deus molda o coração e fortalece a esperança. O renovo vem quando você para de tentar controlar tudo e simplesmente diz: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu confio. A esperança não morre. Ela apenas dorme quando o medo grita mais alto. Mas Deus está acordando essa esperança dentro de você hoje. Ele está te lembrando de que o tempo dele é perfeito, que nenhuma lágrima é desperdiçada e que cada oração foi ouvida, mesmo as que foram feitas em silêncio. Então respire. O que parece estar desmoronando, Deus está reconstruindo. O que parece perdido, Deus está preparando para te devolver melhor. O que parece demorado, Deus está aperfeiçoando. Você não foi esquecido. Você está sendo lapidado. E quando o renovo chegar, porque ele vai chegar, você vai olhar para trás e entender. Deus nunca te deixou, Ele só estava te fortalecendo para viver o que vem depois. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está renovando minhas forças. Essa é a sua declaração de fé, uma forma de dizer publicamente: eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda confio. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado, desanimado, alguém que você ama e que precisa sentir a presença de Deus novamente. Você pode ser o instrumento que o Senhor vai usar para restaurar a fé de alguém hoje. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Clamor da Fé. Aqui oramos juntos todos os dias, fortalecendo a alma e caminhando com Deus, passo a passo. Ative o sininho e junte-se a essa corrente de oração que está transformando vidas. Que o Senhor renove suas forças, restaure a sua fé, te dê sabedoria para seguir e paz para descansar. Que esta semana seja marcada por leveza, por esperança viva e por recomeços que só Deus pode proporcionar. E quando você olhar para trás, lembre-se, cada dor que você passou foi o solo onde Deus plantou o seu novo amanhã. Em nome de Jesus, amém.